Olá, torcedora! Olá, torcedor tricolor! Entra no ar o Clube das Laranjeiras, o seu canal com notícias do tricolor carioca. Bem, pessoal, depois de alguns dias resfriado, estou de volta, Paulo Furtado, seu trepidante na jogada, trazendo algumas informações do nosso Fluminense, o nosso tricolor de coração. Bem, durante esse período que eu estive fora de trazer a notícia aqui do Fluminense, aconteceram algumas coisas nesse time do Fluminense. Uma delas, a eliminação na Copa do Brasil para o Clube de Regatas Flamengo, onde o Fluminense não teve uma boa atuação. Ponto. Eu vi uma coletiva do Diniz dizendo que o Fluminense não fez um jogo ruim, porém o Flamengo foi melhor. Diniz, me desculpa, mas o Fluminense não fez uma boa partida. E o Flamengo foi muito superior ao Fluminense. Tá certo? Mas a gente vai falar nisso mais pra frente. Campeonato Brasileiro. O Fluminense aí, né, depois de algumas partidas sem vitória, voltou a ganhar, né? Voltou a vencer diante do Bragantino, no estádio do Maracanã, né? Onde o time demonstrou uma reação, tá? Mas não convenceu. Mostrou uma reação, mas não convenceu, a meu ponto de vista, aonde que se nós tivéssemos ali mais 5 minutinhos de jogo, o Bragantino empatava aquele jogo ou talvez saísse até com a vitória em cima do Fluminense dentro do Maracanã, tá certo? Mas a gente vai falar disso mais pra frente. Mas vamos falar aqui, pessoal, hoje, vamos resumir esse vídeo hoje em Copa Libertadores da América, onde o Fluminense vai até a Argentina enfrentar o River Plate lá no Estádio Nacional de Núñez, certo? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? E vamos falar da dificuldade que o Fernando Diniz está tendo para montar e colocar em campo esse time do Fluminense. Primeira coisa, esse lado esquerdo do Fluminense. Cara, Guga até se esforça, mas Guga no lateral esquerdo ali, cara, realmente não dá, tá? Não dá. Se a gente pegar um time aí mais entrosado, um time realmente com vontade de ganhar, atuando, caindo mais pelo lado esquerdo ali, o Fluminense não vai aguentar, cara. A gente tem ali um lado muito frágil desse time do Fluminense, que é o lado esquerdo, tá? E realmente o Guga ali não dá. O Fluminense precisa recuperar esses jogadores que estão machucados e precisam voltar ou contratar alguém muito rápido para atuar naquela lateral esquerda, porque o Guga realmente não dá, tá certo? Jogada ensaiada. Hoje, os times, quando enfrentam o Fluminense, eles já sabem exatamente quais são as jogadas do Fluminense de ataque. Quais são essas jogadas? É uma jogada procurando uma velocidade do lado direito, tá? Chegando com Samuel Xavier e Arias, aonde o Arias segura essa bola até a linha de fundo do campo adversário, levanta a cabeça, toca essa bola ou para Samuel Xavier, que está chegando, para o Ganso receber, ou, hora outra, o Ganso recebe essa bola do Arias, que passa para o Samuel Xavier, ou, hora, o Arias gira essa bola para o Samuel Xavier, para o Ganso, que chega até o pé do cano para chutar em gol. Então, todo jogo do Fluminense, o Fluminense já tem essa jogada manjada. Diniz, a gente precisa treinar uma nova jogada, tá? Porque o pessoal, tá? O time que vai jogar contra o Fluminense, ele já sacou que esse ali é o estilo do Fluminense chegar pela linha de fundo, né? Usando essa triangulação que chega até o gol do adversário. Então eles já estão fazendo o quê? Eles estão marcando essa jogada, tá certo? Então você precisa treinar esse time do Fluminense com outros tipos de jogada, tá? Esse aí é um ponto. A subida de Arias, tá? E o Samuel Xavier, os caras são velocistas. Os caras vão lá, sobe e volta, vão lá, sobe e volta. Porém, cara, chega uma hora que esses caras cansam. Eles cansam, tá? E quando eu falo cansar, é o quê? É exaustão. Você imagina hoje se o Fluminense
tem aí, tá, por esforço físico, de repente aí um Aras, tá, machucado. O Samuel Xavier de novo voltando pro estaleiro. Pô, não tem muito tempo que esse cara tava fora do time Fluminense com problema muscular. Então, é preciso ver isso aí, cara. Tá? São velocistas? São, mas alguém precisa dar esse suporte para eles não voltarem, cara, igual uma bala ali, porque, cara, a musculação desses caras não vai aguentar. Portanto, o Fluminense consegue fazer o primeiro tempo muito veloz, usando esses dois jogadores aí pelo lado direito, tá? Ou consegue fazer um segundo tempo. Isso depende da maneira que o adversário está encarando o Fluminense, tá certo? Então, é preciso criar ali uma cobertura quando esses caras sobem, tá? Para os caras não terem que voltar na velocidade que os caras estão voltando, tá? Porque a preocupação, principalmente, é perder esses dois caras que ainda estão dando um pulmão ali pro time do Fluminense, tá? Isso é o meu ponto de vista, tá certo? Vocês repararam que nesse jogo contra o Bragantino, tá? O Cano estava jogando muito lá atrás, estava voltando muito para buscar essa bola? Pois é, eu percebi isso nesse último jogo do Fluminense, aonde que quando tinha uma jogada rápida, mais uma vez dizendo, puxada pelo um contra-ataque do Fluminense, tá? Aonde o Aras estava arrastando aquela bola pela lateral direita ali do ataque do Fluminense, o Cano ainda estava lá no meio do campo voltando. Então, a gente vai pegar, nós vamos analisar que o Cano ele já está um bom tempo sem marcar, tá certo? Uma é que a bola não estava chegando até ele, e outra agora que ele não está chegando muitas das vezes até a bola. Se vocês repararem, tá? No primeiro gol do Fluminense contra o Bragantino, vocês vão ver o que eu tô falando. Quem chegou naquela bola ali primeiro foi quem? Foi o Ganso. O Ganso chegou naquela bola primeiro, por quê? O Cano estava lá atrás. Quem devia estar no lugar do Ganso era o Germancano, não o Ganso. Ó, o Ganso chegou, fez o gol, foi bom pro Fluminense. Opa, beleza, valeu. Mas aquela bola ali para naquela hora, nós estamos acostumados a ver o Germancano fazendo aquele papel, tá certo? Isso aí é uma visão, tá, que eu tive nesse último jogo do Fluminense, tá certo? Zaga do Fluminense, tanto no jogo contra o Flamengo, quanto no jogo agora contra o Bragantino, eu vi essa zaga do Fluminense plantada. Cara, bora aérea, os caras plantados. Pô, Nino, cara, grandalhão do Fluminense, cara, plantado, tá? Pô, primeiramente, tem que marcar, cara. Tem que ser feita uma marcação. Quando o time adversário tá com a bola no ataque, você tem que marcar. E tem que ficar um homem pro cara que tá chegando. Tem que marcar esse cara que tá chegando. Se a gente for ver, tá, o tape aí, naquele gol do Arrascaeta, a liberdade que ele teve para cabecear aquela bola, opa, pera lá, o Fábio não vai pegar todas, cara. Principalmente se essa bola for no contrapé dele, entendeu? Uma bola surpresa igual pegou. Mas ali a gente pode ver que o Nino tava do lado do Arrascaeta e do outro lado, né, tava um outro zagueiro agora que eu não me lembro o nome também, e todos eles ficaram plantados. O Arrascaeta teve uma liberdade de cabecear aquela bola pro gol, tá certo? Isso é uma situação. No jogo contra o Bragantino, tá? O que aconteceu? Cara, eles chegaram com a jogada pelo lado esquerdo, né? Onde o jogador do Bragantino recebeu a bola ali no círculo da grande área, tá? Do Fluminense com a maior liberdade. Ninguém chegou no cara. Ficou todo mundo olhando, tá? E o cara chutou, Fábio não teve o que fazer. O Fábio só virou o olho e viu a bola entrar. Time do Fluminense, tem que corrigir isso. Isso não pode acontecer, cara. Não pode, tá? Como que o Fluminense tinha aí uma zaga, uma das menos vazadas, 2 campeonatos, não só do Campeonato Brasileiro, tá? Mas 2 campeonatos e de repente o time do Fluminense começa a levar um gol atrás do outro, tá? Isso não pode acontecer. Mas o que está causando isso, tá? Eu vi uma entrevista na coletiva do Fernando Diniz, tá? Em que ele falou algo que, se a gente for analisar, realmente, tá, são coisas que estão acontecendo nesse time do Fluminense, principalmente relacionadas ao lado esquerdo do Fluminense. Vamos lá. Desfalques, jogadores machucados. Jorge, lateral esquerdo do Fluminense. Alexander, que é meia esquerda,
mas que entrou muito bem quando foi preciso na lateral esquerda do Fluminense, tá certo? Ele entrou ali e resolveu o problema. Sério, jogador polivalente que entrou muito bem ali. Porém, naquele jogo contra o Cruzeiro se machucou, né? E a gente hoje não tem nem previsão de quando o Alexander vai estar voltando. O Marcelo, como a gente falou, agora acabou de falar sobre ele, tá? Então nem vou comentar o Marcelo nessa lateral esquerda aí, que é um jogador que atualmente a gente não pode contar, né? Então nem vou contar, né? E também aí caindo pela esquerda, o atacante Keno, tá? Que já está aí alguns dias já no estaleiro, tá? Também não tem previsão para voltar, né? Então, se a gente for analisar, tá? O Diniz, ele perdeu 4 jogadores nesse time do Fluminense que vinham entrando, tá? E fazendo a diferença quando entrava e quando estava atuando. Sem esses jogadores, tá? O Fernando, ele teve que fazer o quê? Ele teve que buscar alguns jogadores que estavam no banco, né? Para entrar aí como titulares. Mas em contrapartida, nesse momento que esses jogadores se machucaram, outros jogadores também estavam machucados e estavam voltando. No caso do Martinelli, né? Como eu falei, ele tá voltando, é um bom jogador, mas ele tá voltando ainda, tá? Ele ainda tá pegando aquele ritmo do jogo, tá certo? O Felipe Melo, lá atrás, entendeu? Que é volante, mas tá atuando, né, ultimamente como zagueiro, tá? Mas é um jogador, do meu ponto de ver, cara, que, tipo assim, ele é pra parar a jogada, tá? Não é aquele jogador que realmente você possa ter aquela confiança toda nele, não. É pra parar a jogada. É o cara que ele entra ali, né, quando de repente o Fluminense tá com um jogo meio truncado, né, ou já tá com, de repente, um 2-1, 1-0 para segurar o jogo, é o cara que vai segurar ali atrás, é ele, é mais parando jogada, tá? Então, já é um cara também que vem se machucando, tá? Então, nessa coletiva do Diniz, tá? Eu vi que o quê? Ele falou algo que realmente o torcedor do Fluminense ele tem que ponderar, tá? Diferente de outros clubes, como o Flamengo, contra o Palmeiras, tá? Clubes que tem um elenco, tá? Que tem os caras dentro de campo, tá certo? E quando algum deles se machucam ou sai por algum motivo, outro entra e consegue fazer o quê? Consegue entrar e jogar chegando muito próximo daquele jogador titular que estava jogando. Coisa que no Fluminense o Diniz não tem, tá? Ele não tem. Eu falei aqui anteriormente, né, no vídeo passado, que o Diniz, quando o Fluminense estava ganhando aí de 4-0 em algumas partidas atrás, né, 3-0, o Diniz deveria ter colocado esses jogadores reservas para entrar, tá? Para atuar mais tempo, para ter um ritmo de jogo, né? E ele não fez. Hoje o Fluminense, tá? Ele tá pagando, tá? Essa conta lá de trás, porque se tivesse colocado mais tempo esses jogadores, talvez hoje o Fluminense, mesmo sem um elenco como esses outros clubes têm, mas o Fluminense tinha os jogadores com condicionamento físico melhor, com ritmo de jogo melhor, tá? Então hoje, quando esse jogador ele entra, tá? Principalmente, pessoal, vamos lá, dica de passagem, a gente tem que chamar atenção para isso, principalmente quando o jogador tá subindo, cara, da base, tá, pro profissional, cara, não tem como você colocar uma responsabilidade nesse jogador, tá? Pelo menos por enquanto não. Pode acontecer de um garoto desse, de um moleque de Xerém desse, entrar e arrebentar. Pode acontecer no caso do Alexander, né? Mas, cara, tem uns que não, tem uns que vai levar um tempo maior, tá? Para se adaptar ao profissional. Isso aí é normal. Então a cobrança sobre esse jogador, entendeu? Realmente é complicado, tá? Vai acontecer do jogador desse ter uma experiência maior? Vai. Porém, tem que colocar esse cara para jogar mais vezes, tá certo? O Lelê, tá? O Lelê que teve uma chance de gol, tá? Contra ao Bragantino, tá? Que ele fez aquela jogada, ele chutou no contrapé do goleiro do Bragantino, o goleiro se esticou todo e conseguiu tirar aquela bola. Cara, é um jogador que tem que dar mais oportunidade para ele jogar. Tem que dar, cara. Diniz, você precisa colocar, né, o Lelê para entrar mais tempo, cara, nesse time do Fluminense aí. Porque, cara, ele realmente é um bom jogador. Porém, ele precisa ter mais chance nesse time do Fluminense, tá certo? Pessoal,
vamos lá. Possível escalação para esse time aí do Fluminense contra o River Plate lá na Argentina. Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Guga, André, Martinelli, Lima, Ganso, Arias e Germancano. Queria chamar a atenção para essa formação do Fluminense, um jogador, tá, que cada vez mais vem ganhando espaço nesse time do Fluminense e tem feito toda a diferença, cara, pro jogador Lima. Cara, o Lima, ele tem feito, cara, umas partidas realmente que tem dado muita confiança. Ele é cada vez mais que ele tem entrado, tá, nesse time do Fluminense, ele tá tendo mais confiança, tá passando, né, confiança pro treinador, consequentemente passando torcedor para nós, né, torcedores, passando essa confiança. Então eu acho que o Lima é um jogador que ainda pode crescer muito nesse time do Fluminense, tá certo? Alguns jogadores do Fluminense deram uma caída, né? Posso ver o Nino, tá? Mesmo com alguns gols que ele fez atrás dele, é um zagueiro que realmente, do meu ponto de vista, deu uma caída nesse atual momento do Fluminense. Talvez devido a alguns jogadores, né, que saíram também, não sei, mas deu uma caída nesse time do Fluminense, tá? O Guga, tá? Que é um jogador que eu tenho visto jogar aí, cara, ele pode até mostrar um esforço aí, mas o jogador que para essa lateral esquerda do Fluminense ainda não é o jogador ideal, tá? Eu acho ele fraco para essa lateral esquerda do Fluminense, mas é o que nós temos para hoje, tá certo? Fluminense vai encarar um jogo lá contra um time que bateu aqui no Maracanã de 5-1, ou seja, que tomou a maior goleada da história dentro da Libertadores, tá? Pro Fluminense, aquela partida, né, de 5-1. Né? Se eu disser para você que eu espero que se repita, né, eu como torcedor tricolor, eu espero, entendeu? Mas olhando pelo atual time do Fluminense hoje, tá? Isso não vai se repetir. Posso estar queimando minha língua aqui, mas isso não vai repetir. O River Plate vai vir para cima do Fluminense querendo dar o troco, tá? Mostrar para o seu torcedor que de repente aquilo que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã, foi um acaso, tá? Eu acredito que não foi. Eu acredito que o Fluminense estava num bom momento, tá? E aproveitou aquele bom momento e aplicou aquela goleada no River Plate. Mas lá no estádio Monumental de Nunes, eu acho que não vai ser assim, tá? Então o Fluminense, eu acredito que vai entrar aí nesse jogo com cautela, tá? Eu acredito que o Fernando Diniz, tá? Espero que o Fernando Diniz realmente ele tenha aí um olhar com maior carinho nessa lateral esquerda do Fluminense, tá? Não deixando aí o River criar para esse lado esquerdo do Fluminense. Não me preocupo tanto do lado direito, mas o lado esquerdo do Fluminense que realmente merece uma atenção melhor, tá certo? Pessoal, eu vou ficando por aqui, tá? Pedindo para quem não é inscrito no canal, que se inscreva no canal, dê o seu like, principalmente, pessoal, participe lá dos comentários. O seu comentário, cara, na descrição do vídeo, pô, é de essencial ajuda pro canal, porque traz pra gente aqui do canal, tá? O que tá precisando, tá? Traz pra gente aqui perspectiva de novos vídeos, tá? A sua participação realmente faz toda a diferença, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Paulo Furtado, seu trepidante na jogada. Um grande abraço a todos, fique com Deus e até a próxima.